Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Olá, caros biblistas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Chegamos à nossa penúltima aula, graças ao Senhor, nossa penúltima aula. Tenho aprendido muito com o conteúdo desse tema que nos desperta tanto interesse, né? E espero também que esteja sendo proveitoso para você, para aqueles que o cercam, né? Para sua família, que esteja sendo edificante, também prazeroso para todos vocês. Agradeço muito pelo empenho e pela perseverança, né? Por toda essa paciência que você tem tido conosco até aqui. Muito obrigado. Então, chegamos à nossa 7ª aula, e hoje trataremos apenas sobre um capítulo. Ele é um pouco extenso, tem bastante conteúdo para a gente ver hoje, é um pouco denso. Eu vou tentar, no máximo possível aqui, não fazer um vídeo muito longo, tentar passar um pouco mais rápido por aqueles temas que a gente já viu. Então, tem algumas coisas repetidas, algumas revisões, já que a gente está caminhando aí para o fim do nosso curso, né, do nosso módulo. Temos já um caráter de revisão em alguns temas mais específicos. Então, nessa lição, vamos responder as principais dúvidas que surgem quando falamos no Espírito Santo. Algumas já revisando aulas anteriores e alguns outros subtemas mais específicos e que nós não tivemos aí a oportunidade de se aprofundar nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Questões importantes sobre o Espírito Santo é o nosso capítulo de hoje. Começando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os únicos textos que usam esta expressão nós encontramos em Marcos e Mateus. Em ambos os textos, Jesus está advertindo os fariseus e escribas contra a sua incredulidade tão extremada que os fazia associar os milagres de Jesus com a obra do demônio. Marcos 3, 29 ao 30. Mostra que a razão da advertência de Jesus estava associada com a afirmação dos escribas. E lá, em Marcos 3, 30, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo, estavam atribuindo as bem-aventuranças de Cristo ao inimigo e não ao Espírito Santo. Portanto, podemos dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo era o pecado de rejeitar deliberadamente o desígnio de Deus, atribuindo ao demônio. Era um pecado que ocorria se os escribas continuassem com aquela postura. É um pecado sem perdão, porque a pessoa não quer o perdão. Ela já fixou em seu coração e em sua mente que aquilo que estava acontecendo não era a obra do Espírito Santo e atribuiu aquilo ao inimigo, enquanto estava diante do Filho de Deus vivo, né? Ninguém com dúvidas cometeu este pecado. Quem o comete não quer saber de Deus. Então, quando a gente fala de um pecado que ele não é perdoado, não tem a ver com a capacidade de Deus perdoar, mas sim porque aquela pessoa já se decidiu por não querer saber de Deus. Então, isso é imperdoável, uma vez que não há possibilidade de arrependimento. Continuando aqui, no item E. Não é certa a associação deste pecado com os textos de Atos, Hebreus e 1 João. Existe um paralelo, pois esses textos citados falam da mesma forma de uma rejeição deliberada de Cristo e do Evangelho. Então, nós temos uma diferença aí. Nesses textos que a gente acabou de falar aqui, né, fazendo esse paralelo, existe a rejeição ao Evangelho de Cristo.
E da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós estávamos falando de obras feitas pelo Espírito Santo e que aqueles homens estavam atribuindo ao inimigo como autor. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo era a atribuição da autoria dos milagres de Jesus ao demônio e não ao Espírito Santo. E aí, nós já estamos mudando o subtema, né? Paramos de falar sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que tenha ficado claro que naquele contexto era especificamente isso, atribuir as obras do Espírito Santo ao demônio. Ok? Vamos em frente. São os gemidos inexprimíveis de Romanos 8, 26. Lembra que eu não sei exatamente qual aula, nós comentamos que voltaríamos para essa passagem de Romanos. E aí nós vamos vamos dar seguimento falando primeiramente sobre o que não são os gemidos inexprimíveis. O que não vem a ser esses gemidos inexprimíveis? Falar em línguas não é falar em línguas. Nada no contexto do capítulo, nem do livro inteiro de Romanos, sugere ou apoia tal possibilidade. O uso da expressão gemido em Romanos 8, 22 e 23, com referência à criação e a todos os cristãos, mostra que não pode se tratar de línguas. Então, lá Romanos 22, 23 fala assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, não tem nada a ver com falar em línguas. Também não tem a ver, né, com misticismo ou experiência existencial. Não é algo próprio ao esforço religioso para ter contato com Deus. Então, não é algo que eu vou buscar, algo que, com o meu esforço, ou algo que eu venha a conquistar, que isso aconteça de alguma forma. É a expressão da ajuda de Deus que nos dá por causa de nossa fraqueza e incapacidade. É ação do Espírito e não nossa, não é algo que alcançamos, é Deus que nos alcança. E, obviamente, não substitui o nosso dever de orar. Desculpa, eu passei o slide errado aqui. Então, o que são os gemidos? Deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa, não. O que são esses gemidos inexprimíveis? A comunicação do Espírito em nós com Deus para apresentar a Ele aquilo que nós, com palavras normais e cotidianas, não conseguimos comunicar. O Pai e o Espírito, conforme o versículo 27, não tem nenhuma dificuldade de comunicação. Então é importante vocês abrirem também na passagem. Deixa eu só ver aqui, de Romanos, tá? Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 2. O autor dos gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, embora nós mesmos, de acordo com o versículo 23, também anelamos e ansiamos a glória vindoura da ressurreição com gemidos. Porém, os nossos não são inexprimíveis para nós, já que os temos expressado. Mas aquilo que o Espírito faz por nós é maior do que nós, pois supre as nossas fraquezas. Então, é algo que o Espírito intercede por nós, de forma que com as nossas palavras normais e cotidianas, a nossa comunicação, não é possível fazê-lo. E aí, vamos falar agora sobre o que vem a ser esse estar cheio do Espírito Santo. Já comentamos um pouco em aulas anteriores, mas vamos lá responder a essa questão em duas etapas. Primeiramente, falando sobre o que não é estar cheio do Espírito Santo. Também não vem a ser falar em línguas ou fazer milagres. E exemplo disso é João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, isso registrado em Lucas,
mas nunca fez nenhum milagre em sua vida. Podemos constatar isso em Marcos. Em Atos, a igreja estava cheia do Espírito, mas em Atos 4:33, só os apóstolos faziam milagres. Então, dentro do contexto das passagens lidas, né, você, por favor, abra essas passagens e faça o acompanhamento aí na sua casa, é bom lembrar que os que fazem milagres e falam línguas estão... É bom lembrar que os que fazem milagres e falam línguas não estão necessariamente cheios do Espírito, mas os que estão cheios do Espírito não vão necessariamente falar em línguas e fazer milagres. Mais uma vez, vamos lá. Então, assim, os que faziam milagres e falavam em línguas estão cheios do Espírito Santo, mas os que estão cheios do Espírito não vão necessariamente, então, não é porque ele não falava em línguas, não fazia milagres, que ele não estava cheio. Nós temos exemplos aqui, nessas passagens que a gente falou, por exemplo, João Batista, que ele era cheio do Espírito Santo, mas não operou milagres em sua vida, né? Então, não necessariamente está ligado a isso, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui. Ainda sobre estar cheio do Espírito Santo. Receber uma segunda bênção depois da salvação. Recebemos o Espírito Santo no batismo. Depois disso, podemos ampliar a atuação do Espírito em nós, ou apagar a atuação do Espírito, lembra? Nós estudamos sobre o fruto do Espírito, sobre desenvolver, crescer espiritualmente, certo? Então, nós podemos ampliar essa atuação do Espírito, ou apagar a sua atuação quando não alimentamos ele da maneira correta, né? Não alimentamos com a palavra de Deus, não alimentamos com ações movidas pelo Espírito Santo. O caso de Saulo, né, que posteriormente se tornou Paulo, ilustra esse exemplo. Prometeram-lhe duas coisas: recuperar a vista, ficar cheio do Espírito Santo. As duas coisas ocorreram. Recuperou a vista pela imposição de mãos de Ananias e recebeu o Espírito Santo no batismo. Veja o intervalo entre a primeira e a segunda. Paulo recebeu o Espírito Santo no batismo. Então, nós acabamos de ver o que não é estar cheio do Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito Santo não é necessariamente falar alguma língua diferente, não é necessariamente operar milagres, né, dentro daquele contexto do primeiro século, dos apóstolos. Então, não estava diretamente ligado a isso. Então, vamos ver agora sobre o que estar cheio do Espírito Santo de fato é. Estar sob a influência do Espírito Santo. O texto faz o contraste, né, aqui em Efésios 5:18, com estar cheio de vinho e sob a influência deste. Então, não se embriague, não se encha de vinho ou não se encha de qualquer outra coisa, né? Aqui teve esse contraste com o estar embriagado ou se encher do vinho, mas você poderia substituir por qualquer outra coisa, né? Coisas que nos tornam dependentes, né? Coisas que nos tornam servos, né? Quando nós temos para nós aí ídolos, né? Deuses que não o nosso Deus, e nós acabamos nos enchendo disso, né? Só nos alimentando dessas coisas mundanas e esquecendo das coisas do alto. Então, nós ficamos sob as influências daqui e não sob as influências do Espírito. 2, é revelar no andar e na compreensão a busca daquilo que é do Senhor. O método sugerido é a adoração pela música espiritual, aqui eu acho que é melhor eu ler, ó, e adoração em ação de graças, e a vida comunitária em submissão. Isso tudo está dentro do contexto aqui em Efésios 5, e eu vou ler a partir do 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito.
falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no 3 aqui, ó, ser cheio do Espírito leva a produzir o fruto do Espírito, que nós estudamos nas aulas anteriores. Isto vem pelo andar no Espírito. Então, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estar cheio do Espírito é buscar por essas características, é exercitá-las no nosso dia a dia. E isso, por si só, já é muito difícil. Você exercitar a paciência, a fidelidade, ser fiel no muito, ser fiel no pouco, a mansidão, o domínio próprio, e o domínio próprio aqui abre-se um leque enorme de possibilidades, né? Porque cada um vai ter uma dificuldade, cada um vai ter um pecado, cada um vai ser mais frágil em alguma coisa, e ele buscar esse domínio próprio, buscar na oração, buscar na comunhão com os irmãos, buscar na palavra do Senhor esses atributos, né? E ter esse domínio próprio é ser cheio do Espírito também. Com certeza. E produz esses frutos, né? São mais evidências de que a pessoa é cheia do Espírito quando ela produz esse fruto do Espírito. Vamos adiante, que hoje tem bastante coisa aqui. Mais um tema aqui, revisando, né? Existe o batismo com o Espírito Santo hoje em dia? Revisando esse tema. Segundo as Escrituras Sagradas, a resposta é não. O batismo com o Espírito Santo foi prometido aos apóstolos, a promessa não é dada a outros. A única e outra ocasião em que ele ocorreu foi na casa de Cornélio, que nós estudamos. E Pedro explica, ao explicar esse evento, disse em Atos 11:15, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. O texto mostra que o único evento comparável com o que ocorreu em Atos 10 foi o que está registrado em Atos 2, em ambos, né? Ali a igreja iniciando, primeiro entre os judeus, houve essa manifestação, houve esse batismo com o Espírito Santo, e aí ele ficou disponível, né, a partir dali, e também na casa de Cornélio, para que os gentios, para que Pedro entendesse, para que todos ali entendessem que os gentios estavam sendo aceitos na igreja. Então, mais uma vez, esse professor chato falando aqui sobre isso. E vamos adiante. É importante não confundir batismo com o Espírito Santo, que ocorreu em Atos 2 e Atos 10, que a gente acabou de comentar, com o dom do Espírito Santo, que é dado a todos os cristãos no batismo. Então, assim, pessoal, é importante nós não negligenciarmos a ação do Espírito hoje em dia, né? O dom do Espírito Santo, esse Espírito que nos conduz, esse Espírito que nos ajuda a orar, esse Espírito que intercede por nós, esse Espírito que ele nos auxilia, né? E a gente vai ver um pouco mais agora, a gente vai ver um pouco mais sobre isso ainda. Ele nos auxilia a identificar, né, situações, pecados, coisas que estão nos distanciando de Deus. Então, às vezes a gente negligencia, acha que, né, muitas vezes, e dependendo da nossa maturidade, dependendo do nosso entendimento, da bagagem que a gente tem, acha que só tem o Espírito Santo se acontece algo sobrenatural, algo que, né, que diante dos olhos cause espanto e tudo mais, e a gente negligencia as coisas do dia a dia, em que o Espírito está nos auxiliando, quando nós dizemos não, alguns nãos, né? Quando a gente acaba fazendo coisas que com a nossa própria vontade, com o nosso próprio interesse, nós não faríamos, mas nós fazemos por Cristo Jesus. Então tem muita coisa no dia a dia, se a gente parar para pensar, né? Que é a ação do Espírito Santo. Então nós não devemos negligenciar e falar assim, então hoje então não existe, hoje então esse Espírito não habita em mim, ele não faz nada, enfim, não devemos pensar dessa forma. Devemos refletir e notar a sua ação em nossas vidas. Obviamente, aqueles que já se entregaram a Cristo, já passaram pelo batismo das águas e ali receberam o dom do Espírito Santo.
E sobre falar em línguas. Foi um dom miraculoso concedido pelo Espírito Santo. As línguas, bom nós refrisarmos novamente, que eram idiomas, linguagens e dialetos falados na época em que o fenômeno da língua ocorreu. Em Atos 2:4, a palavra língua no original é glossa, eu acho que é assim que fala, que na Septuaginta e no Novo Testamento significa o idioma de um povo ou nação. Septuaginta, só lembrando, é a versão grega do Velho Testamento, Septuaginta. Então, no original, nós vemos que o termo usado significa idioma de um povo ou nação. Então, não são línguas aí estranhas, língua que ninguém pode entender, mas línguas que eu falo português, se alguém falar em alemão, eu não vou entender, né? E a gente vai ver que essa pessoa, né, esse dom de línguas que eles receberam era um exemplo que eu estou dando, obviamente, a pessoa falou alemão sem ter feito nenhum curso, porque existiam ali alguns que precisavam ouvir em alemão, e ele simplesmente, com a ação do Espírito, né, com esse batismo do Espírito Santo, houve um dom miraculoso, proposital para aquele momento, para que aqueles, no exemplo que eu estou dando, entendessem em alemão a mensagem. Continuando, aqui no 2, a expressão de Atos 2:6, própria língua, e de Atos 2:8, língua materna, vem do grego dialectos, de onde vem nossa palavra dialeto, ou seja, a língua de um povo particular. Em Lucas, em Atos 2:5, 9 e 11, né? Lucas, que escreveu o livro de Atos, fala de todo tipo de pessoas com diversas línguas diferentes que estavam presentes no Pentecostes e podiam entender em sua própria língua o que se falava. E, mais uma vez, né, o exemplo que eu dei, falar em língua seria, por exemplo, falar em armênio, sem nunca ter aprendido essa língua e ser perfeitamente compreendido por alguém que fala em armênio. Em Corinto, o dom era o mesmo, mas pela ausência de pessoas de várias nações, era necessária a presença de um tradutor, um intérprete. Quem não entende a linguagem seria como um estrangeiro, 1 Coríntios 14:11. Então, isso mostra claramente que o fenômeno ainda era o de falar idiomas, mas quem não conhecesse o idioma seria como estrangeiro. Aí Paulo cita Isaías, em 1 Coríntios, a ideia faz um paralelo entre o dialeto assírio e o dialeto dos que falam línguas. Assim, conclui-se que o dom de línguas era falar um idioma sem tê-lo aprendido por meios naturais, né? Sem ter passado por uma escola, sem ter vivido naquele outro país, simplesmente com esse dom miraculoso. Vamos lá. O dom de línguas já cessou conforme a profecia de Paulo, em 1 Coríntios 13:8. Se alguém quisesse falar em línguas, teria que seguir as normas de 1 Coríntios 14. Quais são essas normas, né, que a gente encontra ali na leitura em 1 Coríntios 14? O princípio de prioridade espiritual. Falar em línguas não é o dom mais importante. Veja só que interessante. Se você ler lá em 1 Coríntios 14, você vai ver uma listagem de dons, né, que Paulo coloca ali, e diferente do que hoje se prega, né, em alguns lugares, né, que quem fala em línguas e colocam ali como línguas estranhas, né, nem idiomas é considerado, mas línguas estranhas considera como algo importante, mas na listagem ali de 1 Coríntios não se vê isso, pelo contrário. Línguas e traduções são os últimos relacionados. 2, princípio do amor. As línguas ou qualquer outra coisa sem amor não vale de nada. O dom de falar em línguas era o evento passageiro que iria cessar. Isso nós estudamos também em outras aulas. Princípio de liberdade espiritual, comparando línguas com profecias. A profecia em tudo é melhor, por isso recomenda-se buscar sempre o melhor.
E é importante entender que um profeta, profecia, não necessariamente fala de algo vindouro, né? Não necessariamente fala de algo que está por vir. Se eu pegar a Bíblia aqui agora, abrir uma passagem e ler para vocês, eu estou profetizando, eu estou falando sobre a mensagem do Senhor, tá? Então, todos nós temos essa possibilidade de hoje profetizar sobre palavra. Então, assim, não entende, porque quando fala profetizar, já fala que alguém vai fazer alguma adivinhação do futuro ou coisa parecida. Na Bíblia existem muitas profecias nesse sentido, que já se cumpriram, mas dentro do contexto para os dias atuais, profetizar é falar das boas novas, é falar da palavra que já está completinha na nossa mão e eu não preciso acrescentar nada e ninguém tem o poder de trazer uma nova mensagem para nós, ok? Vamos seguindo então. Dentro desse contexto lá de 1 Coríntios 14, princípio de limitação espiritual. 2, no máximo 3 por culto. Necessidade de tradução. Sem tradução, fique calado. Necessidade de ordem. Não é todo mundo de uma vez, mas um de cada vez. Necessidade de edificar, tem que edificar a igreja. Então, lá em 1 Coríntios 14, vocês vão fazer a leitura e ver que há algumas instruções para aquela igreja local, onde tudo estava sendo feito de qualquer maneira, tá? Mulheres não falam de jeito nenhum, nem em línguas, nem em idiomas conhecidos. Como o Espírito atua na conversão? O papel do Espírito Santo descrito em João de convencer o mundo de 3 coisas: pecado, justiça e juízo. É o trabalho geral do Espírito por meio dos apóstolos, dos cristãos, dos milagres, da Bíblia, da pregação do Evangelho. Certamente o Espírito não habita nos não cristãos, pois eles não são filhos de Deus, eles apenas são criaturas de Deus, são criados por Deus. Mas nós só recebemos essa adoção de filhos, né? E o Espírito só passa a habitar em nós quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e nos arrependemos dos nossos pecados e somos batizados na água. E a partir dali, o Espírito passa a habitar em nós. Assim, não podemos ir além dizendo que o Espírito atua na conversão de alguém pela palavra, pela pregação e pelos meios que definitivamente já sabemos que o Espírito não atua. Por outro lado, alguém pode resistir ao Espírito Santo, como nós já falamos também anteriormente, Atos 7, 51. Então, o Espírito também está aí para o convencimento, pecado, justiça e juízo. E seria até melhor traduzir culpa dos homens, retidão de Jesus e condenação do diabo e seu sistema. Então, o convencimento do pecado é quando a gente, né, nós estamos cegos indo para o matadouro, estamos achando que está mil maravilhas, estou fazendo tudo certo, e de repente retornamos com a visão e reconhecemos que estamos no pecado e precisamos nos arrepender e precisamos da misericórdia e do agir de Deus na nossa vida. E a retidão de Jesus, né, o sacrifício de Cristo, ele entra como o remidor dos nossos pecados, que ele já venceu e condenou o diabo e seu sistema. Então, Cristo já venceu a morte, Cristo já venceu o inimigo. Deus é quem realmente nos ajuda a abrir os corações. Tem uma passagem que fala de Deus abrindo o coração de uma pessoa, uma vez que temos contato com o Evangelho da salvação. Sem o Evangelho de Jesus não há salvação, só existe esse caminho para a salvação. E o papel do Espírito Santo descrito em João, então, mais uma vez, convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, a culpa dos homens, certo? Da justiça, a retidão de Jesus e o exemplo de Jesus e o caminho que ele nos traz, e o juízo, a condenação do diabo
e seu sistema. E todos aqueles que recusaram a Deus, recusaram o seu Filho. E os milagres de hoje acontecem ou não? Na Bíblia, vemos os homens fazendo milagres em 3 épocas: na época de Moisés e Josué, na época de Elias e Eliseu, na época de Jesus e apóstolos. E aí, se você quiser abrir na sua casa para dar uma olhada, milagres de Moisés, você vai encontrar ali as 10 pragas, que é o exemplo aqui que a gente trouxe. Abriu a terra aqui em números 16, 30 ao 33. A gente vai ver esses milagres de Moisés. De Josué, lá em Josué 6, do 6 ao 20, nós vemos algumas coisas. Milagres de Elias, aumentou o azeite e farinha da viúva, e ressuscitou o filho dela em 1 Reis 17. 1 Reis 17, acho que está lá a partir do versículo 7. E o milagre de Eliseu, curou Naamã da lepra, 2 Reis 5,14. E também tem um outro milagre em 2 Reis 6,6. Ok? Só pausar aí o vídeo e fazer essas leituras. E cada um desses períodos durou aproximadamente 100 anos. Embora houvesse outros milagres em outros períodos, estes mencionados são períodos de grande frequência de milagres, períodos em que alguns homens santos eram grandes milagreiros pelo poder de Deus. E o propósito geral dos milagres era do quê? Introduzir uma nova era de revelação, autenticar os mensageiros e a mensagem. Por favor, faça essas leituras com calma. Chamar a atenção para a nova revelação. E os milagres de Cristo e dos apóstolos foram milagres sobre a natureza, demônio, doenças, morte, venenos e peçonhas, conhecimento divino. E aqui, falando mais especificamente sobre esses de doenças e morte, né? Vemos muitos líderes religiosos mostrando o poder, né, do poder do Espírito ao realizar curas, né? E você já viu esses líderes indo a hospitais e fazendo cultos de curas em hospitais? Inclusive, nós vemos aí nos dias atuais alguns religiosos que, inclusive, vendiam água abençoada, alguns itens abençoados, dizendo que até traria ali a cura para o Covid. Porém, nós temos exemplos desses ditos milagreiros, né, que foram acometidos pelo Covid e nada puderam fazer, né, com as curas que eles dizem ter, a não ser procurar um médico e ficar internado. Então, é possível hoje notar esse tipo de coisa acontecendo. E aí, vão entrar inúmeras desculpas, né, inúmeras argumentações de que não foi possível por isso ou por aquilo. Mas na época de Jesus, nós vamos ver aqui, né, esses milagres, né, eles aconteciam, pronto, acabou. Não tinha essas condicionais, esses argumentos de hoje, cura feita pela metade, cura feita por etapa, cura feita se a pessoa acredita ou não, enfim. Então, e você já viu algum desses líderes tomando veneno e sendo picado por cobra para mostrar o poder do Espírito Santo? Então, esse é um ponto importante para a gente, de repente, desmascarar, né? Então, existem inúmeros questionamentos sobre os ditos milagres de hoje em dia, né? Fora de propósito. E um outro ponto importante, acho que eu vou mencionar mais adiante, muitos desses cultos que estão sempre voltados para a cura, sempre voltado para algo sobrenatural, sempre voltado para um show, para algo que desperta esse interesse, tem pouco estudo da palavra, né? E a palavra que quem vai nos julgar é a palavra que nos dá
o direcionamento para que nós para que a gente siga a nossa vida aqui, a nossa caminhada, a nossa jornada cristã aqui. Em muitos desses cultos não há estudo da palavra, não há isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, em nenhum segundo momento, nem no culto em nenhum segundo momento. É lido um versículo ou dois, fora de contexto, e depois torna-se um show, tanto de maneira com bandas e tudo mais, como também nesse sentido de curas, de espetáculos, isso e aquilo, sem propósito, muitas vezes sem ordem, e a palavra vai ficando, né? As pessoas muitas vezes não sabem nem sobre a vida de Jesus, mas querem saber sobre milagres, sobre coisas sobrenaturais. Então é bom a gente refletir sobre isso e ver o que de fato nós estamos buscando nessa nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Vamos seguindo. Então, diante das condições descritas acima, hoje os chamados milagres modernos não passam de mentiras de falsos mestres, ilusões de mágicos, obras de Satanás com poder, sinais e prodígios da mentira, são impostores buscando meios para se beneficiarem ou simplesmente ignorantes, achando que estão agradando a Deus. Fala sobre dois grupos de falsos profetas. Aqui em Mateus, né, fala sobre dois grupos de falsos profetas. Um conhece a Bíblia e sabe o que faz, o outro é ignorante, não estuda ou não sabe estudar a Bíblia e acha que, através das suas ações, está agradando a Deus. Para os dois grupos, o Senhor diz que não entrarão no reino dos céus. Então, aqui é um slide, né, uma mensagem pesada, algo bem direto, né? A nossa intenção com esse curso e todos os outros que nós ministramos não é agradar pessoas, não é falar o que você quer ouvir, não é trazer números, não é aumentar o grupo do WhatsApp, não é nada disso. É apenas abrir a palavra do Senhor, ver como ele agiu naquele tempo, quais eram os propósitos e qual é a nossa missão e a nossa função hoje, tá? Então, são coisas para nós refletirmos. Aqui nós não queremos entrar em experiências pessoais que cada um teve, coisas que você acredita ou deixa de acreditar. A nossa intenção é apenas trazer essa reflexão para que você comece a observar e, principalmente, dar importância para o que realmente importa nessa sua trajetória. Como eu disse, né? Muitas vezes não se estuda um texto bíblico, porém fica 2, 3 horas buscando algo sobrenatural que aconteça e assim por diante. Então, avaliando a nossa vida, né? O que a gente tem buscado de Deus, né? Se a palavra que está diante de nós, as bênçãos que nós já recebemos, o sacrifício de Cristo na cruz, a palavra de Deus diante das nossas mãos, o que ainda a gente precisa ainda de coisas sobrenaturais para provar sobre a existência de Deus, a gente precisa ainda disso para acreditar no Senhor, é bom a gente começar a questionar, né, se é disso que a gente precisa. Então, existe muito pouco do estudo da palavra nesses eventos, né, e acaba se tornando o centro das atenções, a busca principal por algo sobrenatural. Existe hoje o dom de curas? Não, as razões vão abaixo enumeradas. Não podemos mais obter este poder. Ele estava disponível pelo batismo com o Espírito Santo pela imposição de mãos de um dos apóstolos. Não há necessidade desses dons, seu propósito era o de confirmar a pregação. Como tudo já está confirmado e registrado, e como Deus já confirmou a palavra, desnecessário se fazem tais dons hoje. Nem todos tinham esses dons eram a prova do apóstolo. Se todos tivessem estes dons, como Paulo usa estes dons para tentar provar sua condição exclusiva de apóstolo, se todos tivessem esses dons, como Paulo usa esses dons para tentar provar sua condição exclusiva de apóstolo, o fato é que na igreja, só os apóstolos e aqueles que pertenciam ao convívio dos apóstolos possuíam esses dons. Como não existem mais apóstolos e como o batismo com o Espírito Santo não ocorre mais,
não temos mais este poder. Mais uma vez falando sobre isso, hein? E algumas diferenças, né? O dom de cura no tempo de Jesus e dos apóstolos é diferente do dom de cura, entre aspas, observado hoje. Jesus e os apóstolos não visavam publicidade, veja bem. Então, lá em Marcos 1, 43 a 44, aqui no 43, né, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém. Ele havia acabado de curar, se eu não me engano, um leproso. Ele havia acabado de curar um leproso ali no contexto. E em seguida ele disse, ó, não conte a ninguém. Então não visava essa publicidade, né? Ele não queria esses holofotes. Era para quem estava ali no momento testemunhar de Jesus, né? Para ele entender que aquele sim era o Filho de Deus e que aqueles apóstolos estavam sendo enviados em nome de Jesus. As curas do Novo Testamento eram instantâneas, então não tinha essa de um ritual, de forma que volta amanhã, a gente termina de curar, coisa parecida. Era de forma instantânea. Curavam todo tipo de aflição, não tinha limites, né? Não havia barreira para essa cura. Não houve curas parciais ou temporárias, então também não tinha dessa da pessoa ser curada e dali um pouco voltar a doença ou coisa parecida, o diagnóstico voltar. A cura de casos extremos, né? Como eu disse, não tinha níveis para que essa ação acontecesse. Eles curavam doenças reais. Não era uma dor de cabeça ou coisa do tipo, né? Eram doenças reais e que todos ali eram testemunhas de que a pessoa de fato tinha essa doença. Curavam à distância, inclusive. Nós temos exemplos de cura à distância. E Jesus nem sempre exigia fé dos curados. Aqui no item 7, né? Hoje a gente vê a necessidade de estar num dito templo, né? Dentro de uma igreja, né? Obviamente que nós sabemos que a igreja somos nós, mas precisa ter um local, precisa que as pessoas vejam, precisa ter o púlpito e as pessoas verem. Então, hoje sempre acontece dentro desse contexto. E aqui, Jesus nem sempre exigia fé dos curados, e hoje nós vemos que isso é uma exigência. Se não deu certo ou coisa parecida, é porque a pessoa que deveria ser curada ali, no suposto ritual de cura, não aconteceu porque ele não tinha fé suficiente, né? Então, no tempo de Jesus, isso não era possível. Não há como negar que havia inúmeros milagres, não há dúvida de que coisas sobrenaturais estavam acontecendo. Não se promete no Novo Testamento cura universal. De fato, muitos cristãos não foram curados. Então, veja, esse não era o foco, cura por si só, né? Então, dar qualidade de vida momentânea e física para as pessoas ali. O intuito não era esse, a cura física em si. Mas como nós dissemos e estamos insistindo, era de pregar as boas novas, de testemunhar de Cristo, formação da igreja e assim por diante. Então tinham esses propósitos e não simplesmente curar as pessoas. Inclusive muitos não foram curados graças a Deus da sua doença espiritual, né, que é o mais importante. E a gente vai ver isso em seguida. Para cada uma dessas afirmações, podemos observar que o contrário é praticado hoje pelos curandeiros. Portanto, o que eles praticam não é dom de cura do Novo Testamento. Desculpa. Agora, existe a oração pedindo cura? Com certeza. O fato de não haver o dom de cura hoje em dia não significa que Deus não atende às nossas orações. Então, veja bem. Tiago 5,
do 13 ao 18, fala da oração que pode levar alguém a receber a cura de Deus, mas é importante ressaltar que isso é diferente do dom de cura. O dom de cura é a cura que Deus dava através de um homem que tinha, pelo Espírito, o dom de curar. Em geral, não se fazia oração, pois a pessoa já tinha o poder de curar. Então, veja, você, a igreja orando pela intercessão de Deus, ele pode sim operar milagres na nossa vida, mas não se trata de um show no púlpito, mas na intimidade da oração e no acreditar que a vontade de Deus irá prevalecer e é melhor para a nossa vida. Então, veja, você não precisa de um intercessor, senão apenas Jesus Cristo. Então, não existe isso porque, ele é mais espiritual que eu, ou aquele tem mais tempo de conversão que eu. Se ele orar, vai acontecer o milagre. Não é esse o ponto. Hoje, você na sua intimidade com Deus, através do Espírito Santo, orando a Deus, clamando a Ele por uma cura, por um emprego, por qualquer que seja a situação que você esteja passando, ele está ouvindo a sua oração, e se for da vontade do Senhor, se aquilo de fato irá trazer, se ele vai ser glorificado na sua vida com aquela cura e assim por diante, ela vai acontecer, mas não dentro do contexto que era antes, né? Porque aquilo se cumpriu. Então, é importante nós entendermos isso. Hoje, sim, podem acontecer milagres, mas não é esse palco que nós vemos hoje em dia, né? Não é essa questão de ser sobrenatural, de mostrar que tem o dom ou coisa parecida. Você, na sua humildade, dentro do seu quarto, com o joelho dobrado, você pode orar e clamar ao Senhor por algo, e se for da vontade dele, isso vai acontecer. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar médicos, ele vai colocar situações em que você, a hora que você perceber, e tome cuidado com isso, porque depois pare para agradecer, tá? Vai acontecer e muitas vezes a gente nem agradece, a gente lembra de orar para pedir, num dado momento no tempo do Senhor aquilo acontece e às vezes a gente nem agradece, né? E é complicado. Então, mais uma vez, o dom de cura é a cura que Deus dava através de um homem que tinha, pelo Espírito, o dom de curar. Em geral, não se fazia oração, pois a pessoa já tinha o poder de curar. A oração pela cura é a possibilidade de cura que Deus dá sem a intermediação de um homem. A cura vem diretamente de Deus, sem intermediários. Sempre a oração está presente na vida do cristão. Nós temos lá o grupo da congregação, nós temos algumas reuniões onde nós oramos, sim, por aqueles que estão enfermos, nós oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com dificuldade no relacionamento, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelos jovens, nós oramos por todos, a oração está presente sempre, mas não vai ser eu, Felipe, ou qualquer presbítero, ou qualquer um que tenha uma função na igreja, que ele vai orar e pôr a mão e aquilo vai acontecer porque é ele. Não. Nosso intercessor é Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus também. E é ele que vai levar essas nossas petições para Deus, e se for do agrado de Deus, e se ele for glorificado na nossa vida com as respostas daquelas orações, isso vai acontecer. Prometo que já estamos acabando, tá? Hoje eu falei que o conteúdo ia ser um pouco denso. Vamos lá, tem alguns slides aí pela frente, mais precisamente 7 slides a gente já termina. A obra salvadora de Cristo envolve a cura do corpo? Texto base, 1 de Pedro 2:24. Lá fala que o sofrimento do justo, né, o sofrimento do cristão, deve imitar o sofrimento resignado do seu mestre. A passagem de Isaías 53 está na mente de Pedro pela semelhança da linguagem empregada. Então, aqui em 1 Pedro, né, faz até a linguagem está muito parecida com aquela colocada em Isaías 53, onde fala ali do sofrimento de Cristo. Então, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E curados do quê? Vamos ver. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O verbo grego para sarados, no versículo 24, é usado na Escritura tanto para curas literais como para a cura espiritual, que é o arrependimento e a conversão. É certo que, num sentido, a passagem de Isaías foi cumprida no ministério de curas de Jesus. Porém, houve ocasiões em que Jesus não curou a todos. Em Marcos 6, 5, não realizou curas por causa da incredulidade. E em João 5, ele só curou um homem em uma multidão de outros doentes. Também no ministério dos apóstolos, várias pessoas doentes não foram curadas. Temos aqui alguns exemplos, né, dentro desse contexto que a gente está discutindo. Poxa, mas e aí, essa cura física, né, essa cura na carne, ela é necessária, ela não é? Quando que ela acontece? Então, no contexto de 1 Pedro 2, o sentido de curado ou sarado fica definido no sentido de cura do pecado. E, portanto, não há necessidade de pensar que a obra de Cristo na cruz é garantia de que todos os cristãos terão sua saúde física restaurada. Inclusive, Paulo, né, tinha um espinho na carne que ele teve que percorrer a sua jornada com aquele espinho na carne e a gente presume, né, muitos estudiosos dizem que é alguma doença física. Então, não é uma garantia você se tornar cristão, e também não é porque algum cristão está cometido de alguma doença que ele está espiritualmente fraco. Isso pode ser muito pelo contrário. Inclusive, nós podemos ter aí um cristão acamado, passando pelo fim da sua vida, né, pelos últimos dias da sua vida, e estar feliz, estar de paz, né, estar espiritualmente bem, porque ele sabe que ele trilhou a sua jornada, que a sua caminhada, que ele combateu um bom combate, que ele se alimentou espiritualmente, que ele produziu fruto do Espírito, né, que ele buscou pelas coisas do alto. E ele está com uma doença física. Então, nós não estamos livres disso, e não é o propósito nosso aqui de falar que se você está bem, seja financeiramente ou fisicamente, é porque você está bem em relação a Deus. Não tem essa correlação, entendeu? Então, nesse contexto, inclusive, que nós estamos falando aqui, é da cura espiritual, restaurado, né? Livre de pecado e tudo mais. De fato, toda a criação está sujeita à vaidade, mas um dia a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Porém, enquanto a redenção não vem, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. A redenção do corpo, assim como da criação, será feita na ressurreição final e não no presente. A falta de doença e dor é descrição do céu e não da igreja da terra. Então, quando Cristo voltar, quando formos chamados, né? No céu, sim. E no descanso eterno, sim. Nós não teremos doenças, nós não teremos saudade, nós não sentiremos angústia, não sentiremos coisas que estamos sujeitos enquanto aqui na terra. O texto de 2 Pedro 2,24 fala de nossa cura da principal doença do homem, que é o pecado. Foi isso que Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro. Nossa redenção atual é do pecado, mas um dia seremos totalmente redimidos no corpo da ressurreição. Agora falando um pouco sobre o batismo de fogo. É igual ao batismo do Espírito Santo? Não. O batismo de fogo é uma expressão de João Batista para a condenação ou o inferno. Nós já vimos essa tabelinha nas aulas anteriores. Se você quiser parar, dá uma lida, dá uma revisada. Aqui tem as passagens e os contextos, tá? Então, sempre tem o ouvinte da mensagem, o batismo a qual está se referindo, a metáfora e o contexto. Você vai ver que quando se fala
de batismo com fogo é sobre os que não se arrependeram, é sobre a palha que vai queimar, que é sobre o inferno dentro do contexto, e assim por diante. Quando você vê sobre outro batismo, né? Batismo do Espírito Santo, batismo da água, a gente fala sobre arrependidos, né? Sobre que não há fogo, sobre salvação, tá? Então, batismo com fogo, quando fala em fogo, sempre que a gente vê nesses contextos está relacionado à condenação ou inferno, tá? Então, cuidado se você, na falta de entendimento, clamou ou está buscando por esse batismo com fogo. Quando se fala de condenação pelo contexto, a ideia de batismo de fogo está presente. Não se deve confundir o fogo de Atos 2:3 com as ideias de fogo nos evangelhos de Mateus e Lucas. Esses dois estão falando de condenação e não de salvação. E por fim, se eu não me engano, o nosso último subtema de hoje, o que são língua dos anjos, lá em 1 Coríntios 13:2. Alguns pretendem que isto signifique uma fala que ninguém compreende, mas somente os anjos. Então veja, os anjos não têm sexo, nem estão sujeitos ao nosso universo, aonde a comunicação se faz por palavras. Portanto, neste sentido, não é certo falar em língua de anjos. Por outro lado, pela Bíblia, toda vez que um anjo fala, ele fala na linguagem do povo que recebe a comunicação, e não numa linguagem estranha. Então, se anjo falou, toda vez que ele falou, que está registrado na Bíblia, ele falou de forma que aqueles que estavam recebendo a mensagem puderam entender. Na verdade, o contexto de 1 Coríntios 13 é cheio de hipérboles. E é a palavrinha que eu estava tentando lembrar naquela aula que nós falamos sobre, que eu comentei sobre língua dos anjos. Hipérboles são exageros deliberados. Então, ele faz alguns exageros dentro daquele contexto. E um deles é, ainda que eu fale a língua dos anjos. E aí ele fala também sobre a ideia de transportar montes, né? Mover montanhas. Ninguém nunca moveu uma montanha, né? Então é uma hipérbole, é quando você faz um exagero para comparar algo, né? Então ele fala até sobre ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu mova montanhas. Então tudo isso são hipérboles, tá? Então, dentro daquele contexto de 1 Coríntios 13, quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, ou fale qualquer outra língua do mundo, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Ainda que eu mova montanhas, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Então, ele coloca uma hipérbole, algo exagerado, para depois falar, ó, mesmo que você faça tudo isso, né, até coisas impossíveis, se não tiver amor, de nada vai adiantar. Porque se for literal, tudo que está ali escrito teria que ser. Então é importante a gente entender sobre figura de linguagem, e isso no curso de interpretação bíblica que nós tivemos com o Marino, é possível discorrer mais sobre isso. Se você não fez, ainda dá para a gente resgatar o conteúdo aí e participar. Finalmente, pessoal, vamos chegando aí à conclusão, e eu prometo que a conclusão está aí apenas em um slide. Se você está dormindo, se você pausou o vídeo e está vendo por etapas, estamos aqui chegando ao fim. O professor já está até sem voz. É extremamente importante que saibamos o que as Escrituras Sagradas nos dizem sobre o Espírito Santo e sua ação. Desta forma, saberemos como ele não atua em nós. Isso é muito importante. Estudar um texto dentro do seu contexto evitará pretexto e engano sobre a atuação do Santo Espírito de Deus. Eu agradeço imensamente por estar comigo até este momento, você que conseguiu ver o vídeo até o final. Então, a última mensagem dessa aula é de fato isso. Vamos estudar, vamos nos aprofundar sobre esse tema para que a gente consiga entender, né, qual que é a ação do Espírito, qual que é
o propósito dele para as nossas vidas hoje. Isso tem muito a ver com o fruto do Espírito, isso tem muito a ver a nossa luta contra o pecado, isso tem muito a ver com a nossa propagação do Evangelho, isso tem muito a ver com as nossas relações, na nossa família, na nossa irmandade e na nossa vida como um todo. Então, reflita. Às vezes a gente esquece, né, do arroz e feijão, da coisa simples, daquilo que de fato tem importância e buscamos coisas que muitas vezes nem existem, né? Buscamos coisas que muitas vezes nem têm um propósito agora. Então foque naquilo que de fato interessa e busque esse relacionamento íntimo com o Senhor, buscando a sua palavra, estudando cada vez mais e o mais importante, colocando em prática na sua vida e divulgando essas boas novas para quem está próximo de você. Fique na paz do Senhor e até a próxima aula.